Como a tecnologia impacta o mundo de mídia e é fundamental para fomentar temas tão relevantes como Customer Centricity, o que mudou na comunicação entre as marcas e o consumidor ao longo dos anos e como a inteligência artificial amplia os horizontes da interação com o público, saiba isso e muito mais nesse episódio imperdível com Daniela Pereira, diretora de mídia na Unilever, agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Como sempre, convidados super especiais. Comigo tem aqui hoje Alex. E aí, Alex, tudo bem? Como você tá? Tudo bem, super animada de novo, ainda mais com a Dani, que é uma parceira especial para mim. Grande admiração, então animada com esse podcast. E a Alex já deu um spoiler aqui, mas a nossa outra convidada de hoje é Dani Pereira. Tudo bom, Dani, da Unilever? Tudo jóia, gente. Obrigada pelo convite. Artefact, super obrigada. Muito gostoso estar aqui com vocês. Já sou fã de vocês de longa data, então, obrigada. Boa. Animado também pro papo de hoje. E aí, Dani, eu queria que a gente começasse você dando um contexto, assim, de como que é a sua atuação hoje na Unilever, né, ao longo da sua carreira, como que foi o processo, e aí depois a gente pode explorar um pouco mais das atividades, de como explorar a tecnologia e dados ali dentro da sua atuação. Bom, prazer, para quem eu ainda não conheço. Então, eu sou a Dani Pereira, eu estou agora como líder de Home Care na Unilever. Home Care é a nossa divisão de cuidados para casa. Então, eu brinco que eu sei tudo de lavar roupa, sei tudo de limpar banheiro, sei tudo de lavar louça. A gente realmente tem ali um coração da empresa que tem esse DNA de satisfação na casa, né, da gente, que é onde a gente fica bastante tempo. E agora, recentemente, em março, eu assumi uma posição que a gente fala One, que é para todas as divisões de negócios da Unilever, que eu cuido agora de mídia, da compra de mídia, da negociação de mídia, liderando a Unicel. Estou há 2 anos na Unilever, assim, incrível jornada, é uma empresa deliciosa para se trabalhar, com marcas icônicas, com marcas super relevantes, que está presente hoje em 100% dos lares brasileiros. Eu sempre falo isso, eu falo, meu Deus, assim, inconcebível você pensar uma empresa que está em todos os lares do Brasil. Com um produto, com 2, com vários. Então, de fato, uma relevância, um tamanho, uma robustez. E estou muito feliz em estar nesse novo desafio. E agora, também, sempre continuando a minha jornada, tendo vocês do meu lado. A Artefact sempre foi uma parceira muito estratégica e muito especial na minha jornada. E também na Unilever. Muito bom. Com certeza não são muitas empresas que podem falar que estão em 100% dos lares dos brasileiros, né? Isso é uma coisa extremamente impactante, bem forte. E ao longo da sua jornada, Dani, o que você teve assim de insights? Quando que foi o clique que você descobriu do poder que a tecnologia podia trazer em cima das suas atuações e de um impacto que isso poderia gerar dentro do mundo de bens de consumo ali onde você estava atuando? Bom, só para contar rapidinho a minha carreira, né? Eu comecei em agência de publicidade, sou publicitária formada. Fiquei ali 15 anos trabalhando em agências, depois tive a oportunidade de mudar o lado da mesa, né, do mercado, vim para a indústria, né, para clientes, onde eu comecei com a indústria farmacêutica, passei pela Danone e recentemente, há 6 anos atrás, eu entrei na Sanofi, uma empresa francesa, e eu acho que foi nessa transição que mas não é sobre a minha experiência pessoal, né, eu acho que é um pouco da evolução do mercado, né? Sim. A gente é de uma indústria onde se fazia mídia de uma forma massiva, né? A gente falava one to many, né? Era uma emissora para muitas audiências, e a audiência, todo mundo sentava para assistir televisão com a família inteira, a televisão pautava a cultura e os hábitos em casa, você ia jantar entre a novela e o jornal. E eu não estou falando, tudo bem, algum tempo atrás, mas não tanto tempo assim. Sim. E a transformação do digital e de tudo isso trouxe novos hábitos e, consequentemente, novas necessidades. Então, eu acho que a minha jornada, eu comecei quando ainda não existia a internet. Então, eu tenho já quase 30 anos de carreira.
era uma outra realidade que, sem dúvida, você ainda precisava de dados e tecnologia, mas os dados, seja num Excel, num papel, numa planilha, no Excel, imagina, num papel para acompanhar audiência, acompanhamento de audiência em televisão era manual. E quando você tem realmente o advento de toda a tecnologia, e assim, obviamente, a curva de adesão e aceleração digital encurtou todos os períodos, né, de adesão de novas tecnologias, mas isso traz também uma complexidade, né? Então, para mim, foi muito mais recente que eu falo nos últimos, talvez, 15 anos ali, onde realmente veio uma necessidade de gestão, de processo, de controle e de transformação, com o uso de automação, de tecnologia, e como a gente tem essa diminuição da complexidade, falando assim um pouco. O que eu gosto muito, justamente, como você, Dani, acho que você tem justamente uma cabeça bem orientada a ter transformação, tá? A tomar o novo desafio, que seja justamente, então, vamos tentar maximizar a personalização pelos canais digitais, trocar mesmo o modelo operacional, de internalizar algumas capacidades que algumas vezes fica dentro de mão de externos, mas que com justamente acesso a essas tecnologias, não tem mais esse gap de conhecimento e daria para justamente internalizar um pouco, de mensuração. Então, estou muito a fim de ouvir um pouco vocês justamente sobre qual é o seu próximo desafio, a sua próxima transformação que você está querendo tocar aqui na Unilever. Eu acho que você comentou, Alex, eu tenho alguns pontos de vista que eu aprendi, né? Eu falo sempre, quando a gente tem uma opinião, é um conjunto de experiências que a gente viveu, né? E eu tenho um ponto de vista muito, muito forte de acreditar que a transformação, ela é processual, né? Incremental, ela é um quadradinho em cima do outro e aquilo faz um castelo. E isso que você falou, para mim, eu acho que é extremamente bacana você ver empresas que vêm de uma jornada de pilotar, né? E a Unilever sempre foi a empresa de mais vanguarda. E quantas iniciativas foi a primeira a aderir, a primeira a pilotar, a primeira a testar. Mas também é importante, em algum momento, você mudar o piloto, sair do modelo de pilotar e realmente fazer de uma forma com disciplina, com processo, para você começar a fazer, aprender e aplicar, fazer, aprender e aplicar. E essa disciplina, ela é culturalmente, ela não é muito do Brasil. A gente, né, por aí você pode ir lá na antropologia, filosofia e falar por que a gente não gosta. A gente é mais caótico, mais nervoso, mais, né? Testar. Queremos fazer tudo. Não, queremos ser... Então, para mim, eu gosto muito de trabalhar com consultorias, e aí tá um pouco de onde nossos caminhos se cruzaram, porque a consultoria, ela traz essa estrutura, né? Essa disciplina de realmente testar com propósito. Então, para mim, isso tem que não dá para negociar. Não é só pelo fun. Não é o testar pelo testar, você faz com um objetivo claro, você consegue medir se você chegou ou não chegou, e mais importante, o que eu aprendi na jornada. E para mim, quando a gente fala do momento da Unilever, e até recentemente tivemos várias entrevistas com o nosso presidente global, a Unilever está passando por uma transformação, assim como várias empresas, mas sem dúvida a Unilever, esse gigante robusto que a gente comentou, com marcas incríveis, icônicas, está se transformando. E essa transformação, para mim, cai nessa esteira, nessa necessidade dessa disciplina. Vou repetir sempre algumas palavras que acabam voltando, mas que ela é transformadora. Ela não é sobre fazer por fazer, é realmente fazer melhor, aprendendo o que eu errei no passado, e está tudo bem. Ser competitivos não é só uma questão de saber inovar, mas de saber transformar de verdade, tá? Não só testar novos conceitos, mas justamente fazer que esses permaneçam, que vocês evoluem. A gente até estava falando recentemente, na linha do que você comentou, né? Eu estava conversando com uma plataforma de social, com o TikTok, eu posso comentar aqui, e a gente estava falando, nossa, é muito interessante ver como a gente já está chegando num ponto de processualizar a criatividade. É isso. Né? De como você consegue definir processos internos para que te permita ser criativo. Óbvio que você pode ser criativo sem isso. Óbvio, e assim, se a gente olhar a história da publicidade brasileira, ela começou lá atrás com grandes nomes, grandes ícones, grandes pessoas brilhantes de criação, que eram pessoas que tinham ideias brilhantes. Só que isso mudou.
Assim, hoje, assim, eu estava recentemente num outro podcast falando sobre esses ícones do mercado. Cara, maravilhoso. Você colocava, assim, uma sala com 20, 30 pessoas que era de admirar mesmo. Só que mudou o mercado. Então, a gente está menos criativo? Não, muito pelo contrário. Só que realmente a gente está dependendo menos, talvez, de um talento específico. E a gente está agora dependendo de vários talentos, mas que trabalhem com uma conexão cultural, com um social listening mais robusto. Então, tem ainda aqui um processo. É muito difícil você ter boas ideias se você está longe da cultura. Uhum. Também, talvez, até pela quantidade de criação que é necessária hoje por todos os meios de comunicação. Não dá para ficar simplesmente dependendo da genialidade das pessoas ali. Você precisa, de fato, processualizar essa criatividade, canalizar essa criatividade. Capturar os Super. insights. Exato. E você vê hoje, assim, falando com outras empresas que estão fazendo isso super bem, assim como a Unilever, a cada 20 ideias, 2 vão performar bem. Uhum. E não somos mais nós que temos que julgar, né? É o consumidor que tem que julgar. Essa relevância cultural, ela vem das comunidades, ela vem do que está sendo falado. Então, como é que eu vou ter... Óbvio, claro que a gente vai continuar tendo as grandes campanhas, a gente precisa ter a construção do posicionamento da marca, isso é extremamente relevante, mas toda essa linha de relevância cultural, que a gente fala agora muito na Unilever de social first, que é colocar essa relevância cultural no primeiro plano ali, né, realmente como core de tudo que a gente faz, ela é algo que é vivo, é dinâmico, a cultura, a conversa acontece 24/7, e assim, eu não posso me dar o luxo de fazer uma reunião mensal, dar uma olhadinha no que o pessoal está conversando para ter uma ação. Não, isso muda processo, isso muda como a gente trabalha internamente. E isso provavelmente veio a partir de uma experimentação, né? Vocês colocaram isso como uma ideia e viram que de fato faz sentido. E aí entra também até o ponto de vista da medição, né? Não é simplesmente uma ideia por uma ideia, mas vocês experimentam, veem o que de fato faz sentido, analisam as métricas e a partir disso tomam as decisões. Sim, é assim, nosso momento, globalmente, a Unilever está passando por essa transformação, de novo, a gente usando essa palavra, né? De trazer o social... Social não leia só plataformas sociais, é sobre relevância cultural. Óbvio que hoje a conversa acontece nas plataformas sociais, e é provavelmente lá que eu vou ver esse fenômeno cultural acontecendo, mas ele pode ir para qualquer meio. Mas essa transformação que a gente está vivendo, ela vem com uma força e um foco super importante. Mas não é só porque o foco está sendo dado agora, não quer dizer que a gente não fazia antes. E o Brasil, a Unilever no Brasil, e a América Latina e alguns outros países, a gente tem uma relevância da conversa, né, do social, de influenciadores, muito maior do que em outros países. E eu sempre falo que a Unilever, a gente sempre vai buscar aonde o nosso consumidor está. Então, a gente não faz social agora, a gente já faz há muito tempo. A Unilever tem uma série de questões de vanguarda nessa seara, de criar um dos primeiros hubs de negociação de influenciadores no Brasil, de trabalhar com agências de uma forma completamente diferente, de ter parcerias com agências de influenciadores e ajudar essas agências de influenciadores a se profissionalizar, ajudar o mercado de creators ou micro e nanos a buscar novos modelos de atuação. A gente pode enumerar aqui várias coisas que aconteceram para que a gente chegasse nesse ponto de poder virar uma chave e ter mais foco. Então, acho que, para mim, é muito sobre aonde o nosso consumidor está. Isso vai ser um reflexo do que a gente vai fazer, mas é o que você comentou. A gente não vai fazer por fazer. A gente vai sempre buscar essa processualização de métricas, de resultado, porque, no final, estamos aqui numa empresa que a gente precisa ganhar market share. A gente quer, sim, estar na prateleira do consumidor, na geladeira do consumidor. E para isso a gente precisa ser mais eficiente no que a gente faz. Sim. E acaba que essa ideia do social first, ela está muito relacionada também a customer centricity, né? Porque aqui 100%. O consumidor, ele é assim. Então, 100%. A gente tem que comunicar com o consumidor do jeito que ele é, do jeito que onde ele está, como você disse. E cada vez mais as jornadas, elas estão encurtadas, né? Então, a gente vê
plataformas sociais lançando plataformas de venda direta, porque muitas vezes você é impactado pelo influenciador, ele já falou de um produto, você já comprou a categoria de beleza, que a Unilever, imagina, tem marcas icônicas também, a gente tem um impacto dessa jornada encurtada absurdo. Então, hoje você tem um canal, que antes era mídia e aqui eu vou comprar, ou sei lá, mídia e conteúdo separado. Agora eu tenho creators, influenciadores que fazem tudo e ainda podem converter com um clique sem você sair dali. Então, e a gente estava falando isso agora há pouco, né, sobre os consumidores também, o brasileiro ser muito mais aberto a experimentar. Né, o fenômeno das redes sociais, o TikTok, etc., e até Instagram e outras das lives, né, de você realmente comprar uma coisa que você nem precisava em 1 minuto. Porque é tão acessível. Nossa, a gente isso. Alguém já falou. O quanto ontem, justamente, tinha todas essas barreiras que tinha mais tempo para a pessoa pensar de novo, não, talvez não preciso, talvez não, tá lá. Agora, como está lá, você clica, bum, é rápido. Para mim, que não sou brasileira, foi descobrir um mundo aqui no Brasil incrível. Eu estou gostando, acho que é natural, justamente. E então, é muito forte que vocês conseguem, justamente, se encaixar, justamente, sobre essa nova dinâmica de consumo, mesmo que as pessoas têm nas redes sociais. Sim, e é um fenômeno, assim, impressionante, né? A gente estava comentando agora há pouco, né, das diferenças entre França e Brasil, né? O brasileiro, assim, 45% das pessoas do Brasil, esse é um número que eu tenho do final do ano passado, já deve estar muito mais, seguem um influenciador e dos quais mais da metade dessas pessoas já comprou um produto sugerido por um influenciador. Então, esse uma mudança de paradigma, né? E a gente ouve muito agora no mercado, pessoas falando da evolução também desse mercado de influência, sem dúvida. A gente também estava comentando sobre os influenciadores, né? A gente vê o crescimento dos micro e nanos, das pessoas que não têm tantos, talvez, seguidores, mas que têm um engajamento muito maior. E quando a gente fala do many to many, é porque cada um de nós também, a gente quer dar opinião. O brasileiro gosta de dar opinião. Então, a gente começa a ressignificar o uso de produto. Né? Então, você começa a falar, olha, eu tenho o Comfort Boom, um produto que a gente acabou de lançar, que é, assim, incrível. São perfumes em cristais, ou cristais em perfumes, que você coloca junto com amaciante. Então, aquilo é um boost de fragrância e é, assim, demais. É uma categoria nova, de novo, Unilever inovando e trazendo isso para o mercado no Brasil. E é um produto que, assim, eu até posso explicar como se usa, mas a gente vê consumidores colocando num sachê dentro da bolsa para dar cheirinho, ou no armário, na gaveta. As pessoas querem experimentar, elas querem mudar e elas querem falar sobre. E isso traz um olhar sobre influência que é muito mais pulverizado. Ele não é mais sobre só ter grandes nomes, ou embaixadores, ou influenciadores com milhares de seguidores. Eles são importantes, sem dúvida. Mas você traz aqui um leque de pessoas como nós, né, se a gente quiser. E a gente quer opinar e quer gerar conteúdo o tempo inteiro. E é um desafio para os marqueteiros, como a gente pode, obviamente, estar nas conversas. Eu falo influenciar até um segundo passo, mas estar nas conversas já é, assim, muito legal. Identificar e estar. E como vocês fazem justamente isso? Olha, Alex, esse mundo de influência, ele se profissionalizou muito, como eu comentei. Então, hoje a gente tem parceiros e a gente tem formas de conseguir fazer isso em escala. Eu acho que é o grande desafio. Em escala e acompanhando e mensurando. Então, aquela transformação que a gente falou, a gente tem que, de novo, ter disciplina para definir o que a gente quer fazer, olhar o que está funcionando e o que aprendeu para aplicar na semana que vem. Não é daqui a um mês. Então, hoje a gente tem parceiros que a gente consegue comprar o acesso a esses micro e nanos influenciadores, ao que a gente chama de user-generated content, né? Que são conteúdos que as pessoas geram e a gente consegue acionar esse grande ecossistema de uma forma robusta. Porque, obviamente, no final, volta a métrica. Precisamos de cobertura, somos uma empresa em 100% do lado de brasileiros. Eu não posso me dar ao luxo de falar com grupos pequenos. Eu posso, mas ele tem que ser em escala. Né? Toda essa dinâmica aqui também precisa do que a gente chama de social listening, de poder justamente capturar essa informação, traduzir essa informação para que vocês possam atuar acima disso
E que seja mesmo no curto prazo para justamente entrar na conversa, republicar o que foi publicado, mas talvez também na inovação. Acho que, por exemplo, essa ideia de ter esses cristais de perfume também pode ser uma ideia que for capturada nas redes sociais, que vocês transformaram. Como vocês... Qual é a sua ambição justamente sobre essa questão de mensuração e de actuação sobre esses dados das redes sociais? Assim, a indústria de consumo, ela sempre foi muito conectada a insights, né? A disciplina de CMI, de pesquisa, de Consumer Insights, ela existe há muito tempo. E a Unilever sempre foi uma grande escola de construção de marcas. Então, você imagina que as marcas são do tamanho que são e relevantes como são, porque, obviamente, tem uma relevância já cultural que veio de todo o processo de inovação, etc. O que eu acho que muda é a frequência e a dinâmica, o dinamismo disso. Então, óbvio, quando a gente fala de ferramentas de social listening, que é a bola da vez, né? Na verdade, eu falo, é muito menos sobre a ferramenta é o enabler, mas é muito mais sobre como você acompanha a cultura. É isso. Sim. Né? E assim, a gente busca, inclusive, é um grande desafio, existem várias ferramentas, a Unilever é um celeiro de informação, então a gente tem uma sorte, obviamente, e sorte não, mas tem o prazer de poder ter à disposição uma série dessas ferramentas. Mas o grande desafio para mim é como você transforma os insights em ação. Então, acho que hoje a gente está, de novo, passando por essa transformação intencional para que a gente tenha disciplina de olhar esses insights diariamente. E não mais quando vai ter um desenvolvimento de uma campanha, como era talvez há 10, 15 anos atrás. Não, eu imagino que esse advento, né, das mídias sociais e possibilitando aí, por exemplo, o social listening, para o time de mídia deve ter sido uma maravilha, né? Porque antigamente eu imagino que era muito mais difícil de você conseguir estar perto ou escutar ou entender o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, como você ia descobrir que as pessoas estão usando esse produto como um sachê de perfume no armário antes das redes sociais? Talvez você fosse descobrir, mas ou não, muito tempo depois, ou nem descobrir. E essa capacidade de extrair os dados das redes sociais e usar isso para geração de insights acaba fazendo as coisas ficarem muito mais rápidas, né? E aí eu acho que tem um ponto. Como que vocês conseguem acelerar esse processo de refinamento desses insights, ou então, vamos dizer, refinamento dessa informação até transformar isso em insights de uma maneira mais estruturada e que fique consistente ali com a velocidade? Eu sempre falo 3 coisas que para mim são essenciais em qualquer transformação. Primeiro, ferramentas. Então, assim, automatizar. Então, obviamente, você pode ter uma ferramenta de social listening, mas se ela não tiver uma solução automatizada para te trazer um insight de uma forma rápida, clara, o que é uma trend, o que é uma microtrend, porque às vezes tem poucas pessoas falando e agora falam, né, que a gente fala muito que uma trend virou trend, né? Ela deixou de ser trend. Quando já está bombando, já está grande, já perdi meu timing. Né? Eu não quero ser aquela marca que só fica entrando nas tendências por entrar. Então, se a gente quer ser relevante culturalmente, eu tenho que estar ou no início, ou entrar nessa conversa de uma forma relevante. Então, isso demanda que meu social listening seja turbinado, né? Sim. Que eu tenha uma automação ali, as ferramentas certas para que isso venha para a segunda etapa, que para mim são as capabilities. Então, eu preciso ter gente que sabe ver isso. Eu preciso ter um talento um pouco diferente. Você comentou, tipo, antes eu não precisava ter isso, né? A gente poderia ter uma relação onde eu demandava da agência e a agência trazia um reporte no final da campanha, no meio da campanha, depois de um mês. Agora, eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa ter pessoas dentro de casa que estejam em contato com a cultura. E o terceiro, para mim, é o processo. Então, é sempre essa tríade, né? O processo, porque mesmo que eu tenha pessoas e eu tenha ferramentas, se eu não tiver a disciplina de olhar a ferramenta todo dia, quando eu cheguei no trabalho, e é tão granular quanto isso, não vai acontecer. E acho que o processo entra muito na ativação desse insight, né? Porque não adianta também você ter um insight e não fazer nada com ele. Sim, super, com certeza. E assim, é muito bacana como isso tudo está trazendo para o mercado uma necessidade
de fazer esses processos, né? E tá todo mundo aprendendo também. Eu falo, a Unilever, sem dúvida, a gente já está fazendo essa transformação já há algum tempo, mas às vezes o que funciona para uma marca não é a mesma coisa que vai funcionar para outra. Para o mercado de beleza ou de personal care é diferente do mercado de cuidados para casa. É totalmente diferente. A gente tem usos de produtos diferentes, a gente tem públicos-alvos diferentes. Então, tem nuances. Eu acho, de coração, acho que o processo, o desafio é o mesmo. E tem muitas coisas similares. Mas tem nuances que você tem que ficar atento, porque é ali que também tá o brilho da coisa, sabe? São os detalhes que fazem toda a diferença no final, né? Sem dúvida. Ainda tenho uma dúvida, então, e mesmo gostaria de ter a sua opinião sobre a questão de Gen AI dentro de tudo isso, tá? Então, nas redes sociais, vocês estão com uma estratégia também de ter um grande apoio com os influenciadores e micro-influenciadores que vão construir o conteúdo para vocês e comunicar sobre seus produtos. E tem também, imagino, uma questão de vou também eu construir meus próprios conteúdos, talvez responder aos comentários, construir novos conteúdos criativos. E para responder a todas essas comunidades, tem que ter a escala. Então, o quanto vocês estão considerando justamente o uso de Gen AI para isso? E o quanto confiável você está com isso? Porque algumas vezes o risco de Gen AI é essa questão de alucinação. E, sei lá, você tem que... Se a Unilever que está falando e que está falando errado, é mais crítico que se um influenciador que está falando errado da Unilever. Tem uma... Não, e sem dúvida. E assim... AI é uma prioridade, acho que o uso da AI enquanto enabler, ele é uma prioridade por motivos óbvios, né, da gente trazer produtividade, se a gente tem esse desafio desse ecossistema super complexo, 24/7, que a gente precisa, assim, não tem outra forma de fazer, não existe mais, assim, já foi. Então, hoje, para estar na conversa, isso demanda a necessidade de um volume de assets, seja eles a marca falando ou o influenciador falando, a gente chama isso de brand say ou other say, né? O que a marca está falando sobre ela e o que os outros estão falando sobre a marca. Então, são duas frentes que acontecem ao mesmo tempo e que deveriam acontecer ao mesmo tempo e que demanda da gente produzir antes 10 assets, agora 50, 100, 200 no mês. Então, para a gente fazer isso sem que todos os times morram, todas as agências morram, sem dúvida a gente precisa de ferramentas de inteligência artificial, que são, nesse caso, uma grande evolução do DCO, do antigo criativo dinâmico e tal, mas obviamente uma qualidade muito, muito melhor, para que a gente consiga entregar esse volume e tudo mais. E sobre o risco desses conteúdos, eu acho que obviamente, estamos todos aprendendo. Obviamente que a gente tem todas as políticas, todas as regras de compliance, de como usar. E a Unilever sempre esteve à frente de todas elas. Mas, sem dúvida, eu acho que o grande compromisso que a gente tem é com o consumidor. Entregar uma mensagem que seja, assim, relevante, mas que seja também bem feita, que seja, obviamente, com toda a ética, tudo que é relevante com AI ou sem AI. E para mim é muito mais um enabler e um acelerador. Eu estou falando de AI para desenvolvimento criativo, né, que a gente estava comentando agora, do que algo que realmente assim deveria ir contra ou mudar a forma que a gente atua, não. Sim, total. E até acho que justamente no processo criativo, mesmo desses 50 conteúdos, por exemplo, ainda não precisa ser 100% AI, tá? Então, precisa justamente dessas camadas humanas no meio para ter esse controle. Vai ajudar a ganhar tempo, mas não fazer tudo. Então... E onde eu acho que os algoritmos das plataformas já estão mudando, quebrando paradigmas e mudando a forma com que a gente atuava, principalmente na otimização das campanhas. Para mim, isso, assim, antes eu fazia todo um trabalho, a empresa fazia todo um trabalho de pré-definição dos segmentos. A gente lembra da época do Precision Marketing, que a gente definia as audiências e definia quais eram as tensões de cada grupo antes de colocar a campanha no ar. E aí a gente criava os assets já com isso, esse grande enxoval pronto. E agora eu acho que a grande mudança de paradigma é como a gente não desenha muito disso, que a gente acabou de falar. Óbvio que eu tenho que ter
clareza do que a marca quer falar e como me por posiciono. comunidade, por temática, assim. Definir as audiências e tal, mas eu rodo tudo para todos e deixo o algoritmo AI maravilhoso da Meta, do Google, trabalharem a favor e vão colocar a peça para quem vai conectar mais. Não com os meus preconceitos dessa audiência assim, assim, assim. Então, isso para mim é uma mudança também de como marketing e mídia trabalhavam e como a gente está cada vez... Eu falo só tão simples quanto... Vamos parar de controlar essa parte. Deixa rodar. É aquela parte que a Alex comentou, né? Acho que com a maturidade da tecnologia, você pode ir ao longo do tempo se dando ao luxo de deixar a tecnologia caminhar sozinha. O resultado da campanha vai ser 1000 vezes melhor do que a gente tentando otimizar. 1000 vezes. A gente, né, antes comprava as linhas separadas, queria ter insight em cada audiência. Não. E tudo isso impactou um pouco a composição do seu time em termos de tipologia de talentos? O que você está procurando mais agora como tipo de perfil para te acompanhar dentro de casa, estou falando para esse projeto de transformação? Então, esse processo de transformação, obviamente, ele teve muitas etapas, durou alguns meses, anos, na verdade, e até, obviamente, mudam o nosso setup interno. Então, a gente passa a ter novas áreas, novas capabilities, e, de novo, não é que as pessoas não existiam, a gente já fazia isso, mas é muito mais o intencional e o foco. Isso. Então, a gente passa a ter pessoas que vão estar conectadas às comunidades, a gente passa a ter pessoas que são responsáveis pelo social listening. Mas entendendo que o social listening também tem que estar em toda a companhia, né? Todo mundo pode trazer a cultura para dentro de casa. Mas eu passo a ter pessoas que são especializadas em contato com influenciadores e creators. E assim vai. PR, uma disciplina de imprensa que sempre foi presente na Unilever, mas agora também atuando cada vez mais a favor das conversas. Né? Relevância cultural, imagina. Então, são disciplinas não novas, mas que a gente passa a focar mais. Mais ainda. Então, muito do momento da Unilever é como a gente acelera essa transformação, como a gente faz de uma forma mais rápida e mais relevante também para o consumidor, né? Sim. Uma dúvida, tá? Quando vocês vão montar uma campanha ou vão colocar algum tipo de interação relacionada ao social e tudo mais, imaginando que ainda existe a possibilidade de erro, tá? Vamos supor que a campanha é pensada de um jeito, mas ela é interpretada de uma maneira totalmente diferente do que foi pensada e dá um rebuliço e um tiro que saiu pela culatra ali no processo. Como que vocês acompanham isso e como que é o processo para meio que consertar a bagunça que isso pode trazer? A gente, obviamente, como muitas empresas do mercado, a gente tem um comitê, gestão de crise, processos internos que monitoram, independente de ter uma crise ou não ter uma crise. Então, a gente precisa monitorar, faz parte agora, né, do nosso pulso da operação. Então, a gente precisa detectar se tem alguma coisa sendo falada positivo ou negativo, até para postar novos conteúdos para informar o consumidor e prestar esse serviço. Mas é muito engraçado que também é uma mudança de mindset, de paradigma. Muitas coisas que a gente talvez no passado achasse que era um erro, hoje não são mais. Então, você acabou de comentar, tipo, a mudança às vezes de uso de um produto. Obviamente, se isso não estiver ferindo né, as indicações desse produto, o meu consumidor está ressignificando como ele usa. E eu não tenho nenhum problema com isso. A gente tem Comfort Boom, que é um exemplo de um produto maravilhoso que a gente coloca, como eu comentei, no amaciante. Mas se você colocar direto no tambor da máquina para cheirar ou para o cheirinho ficar, não sei. As pessoas acham que vai funcionar mais, ou para roupa de cama, que é maravilhoso. Por que não? Então, acho que é muito também de uma humildade das marcas em entender que as pessoas vão experimentar coisas diferentes. Obviamente, desde isso não infrinja, não vou usar um produto que não está indicado, sei lá, para tomar banho com o Comfort Boom, porque é um cristal de perfume, porque parece um sal, sai de banho. Não. Né? Obviamente, não. Não tem um problema aqui. Mas, de uma forma geral, quando a gente não ultrapassa esse linear de... A gente estava falando de CIF, né, recentemente. CIF é um produto que ele é desenvolvido para limpar mais de 100 superfícies. Então, você pode aplicar assim, na casa de parede, onde você quiser. Eu falo que sou apaixonada por esse produto, porque a performance é incrível.
Mas a gente detectou uma oportunidade de uma comunidade que a gente fala dos sneaker lovers, as pessoas que amam tênis. Que a gente hoje, todo mundo, né, percebe o que representa um tênis para uma galera que, cara, talvez na minha adolescência não era isso. Uhum. E Cif limpa o couro, a parte branca do tênis, como, assim, cara, animal. Então, poxa, eu vou turbinar essa conversa. Se eu detectar isso, talvez, não, mas isso aqui é um problema, foi feito para limpar fogão. Não, as pessoas estão usando para tênis e ele funciona. Então, o que talvez é super bacana é menos uma gestão de controle, é mais uma gestão de monitoramento, de acompanhamento. E você está conectado aos insights, esses dados, para trazer para dentro de casa, para muitas vezes incentivar a conversa. Ele funciona para tênis, as pessoas estão usando. O case de Cif foi isso, a gente já via esse aspecto de fandom, né, das pessoas falando sobre antes. Uhum. A gente só vai turbinar a conversa e fazer as pessoas conversarem mais sobre, e óbvio, pode até desencadear num desenvolvimento de um produto, de inovação para uma comunidade específica, pode. Mas o que era erro antes não é mais, sabe? Uhum. Tipo, tá muito legal, tá muito divertido esse mundo de hoje. Tem a parte da criatividade, né? Sim. Na utilização dos produtos, que parece que, putz, eu pensei o produto para isso, mas ele está sendo usado para isso. Ótimo. Use, e se tiver mais outras possibilidades de uso aí, fiquem à vontade para testar também. E aí, quando é alguma coisa mal interpretada no sentido da campanha, tem o monitoramento ali que vocês conseguem agir. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante. Tendo crise ou não tendo crise. Então, se a mensagem que foi passada foi interpretada de uma maneira equivocada, vocês conseguem antecipar, talvez antes de chegar à crise, para não deixar as coisas ficarem complicadas também. Sim, até porque eu falo, né, que de técnico de futebol e mídia, todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo gosta de opinar. E, gente, as redes sociais trouxeram isso para todas as esferas. As pessoas opinam sobre tudo. Sim. Tudo. Assim, não existe mais essa coisa de eu ter, talvez, a arrogância de achar que uma instrução de uma marca vai ser seguida por todo mundo. A gente tem categorias novas, a gente tem produtos novos, a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo e trazem para o consumidor essa vontade de querer falar sobre, descobrir, hackear novos usos. A gente falou, né, que tipo, tem uma influenciadora que a gente usa muito, que é a Rafa Uckman, maravilhosa. E, cara, contou pra gente que foi um seguidor dela, tava pegando Comfort, jogando num absorvente, colocando no fundo do armário para dar cheirinho no armário. Eu falei, cara, que demais, assim, demais, assim. É óbvio que é para lavar a roupa, é para amaciar a roupa, para dar cheiro na roupa, para perfumar, mas por que não? As pessoas já vão fazer isso. Óbvio que eu vou definir o que é meu tom da marca e o que são conversas que vão rolar nas comunidades. Mas esse é o momento que a gente está vivendo. E eu acho que o ponto principal que a gente também está aprendendo é que, mesmo essas ideias criativas brilhantes, a gente tem que trazer um pouco de ciência por trás para ver, é uma tendência? É uma coisa que vai ficar grande? É uma coisa que eu posso entrar na conversa? Qual é o tamanho disso aqui? Está rolando ou não está? Para eu também não ser seduzida pelas coisas bacanas só. Uhum. A gente, no final, quer trazer resultado e quer impactar mais pessoas. E é legal que, se você faz esse monitoramento próximo desses usos não ortodoxos dos produtos, vamos dizer assim, dependendo, você pode criar um produto para aquilo, né? Então, vamos dizer, você consegue identificar um nicho do mercado ali que talvez caiba um produto para aquilo, e aí não seria mais a criatividade, dependendo da criatividade do consumidor, você poderia alavancar outros consumidores menos criativos para consumir. Sim, a gente tem vários exemplos disso acontecer em outras categorias, Dove, assim, essa proximidade com a cultura traz insights que podem ser acionados desde um responding, quer dizer, uma pessoa respondendo um post, pode ser um asset, pode ser um influenciador ou pode ser um produto. Legal. E a gente falou aqui sobre transformação, né, ao longo do processo, desde a época da planilha no papel até hoje em dia com o GenAI e tudo mais. Ao longo da sua carreira, como que você conseguiu separar ali o joio do trigo, no sentido de quais são as transformações que realmente
são transformações e outras coisas que não são tão transformações assim e talvez vão passar, não são tão relevantes? Como que você conseguiu identificar as tendências que realmente revolucionam o mercado? Esse é um dos grandes desafios de um profissional de mídia, de comunicação, de marketing hoje. É como a gente realmente está conectado, trazendo esse conhecimento externo para dentro, né? E cada vez mais no mundo corporativo você tem uma demanda interna absurda e é muito difícil você ter esse olhar externo, né? Você ter a disciplina de novo em estar buscando fora para te inspirar, ou em outras empresas, ou muitas vezes você não tem benchmark no mercado e você tem que desenvolver, como muitas vezes foi a história da Unilever. E eu acredito muito em duas coisas. Uma é olhar para fora, então eventos e não eventos da área, eventos de coisas que não tenham nada a ver. É onde normalmente, assim, eu aprendo mais. Acabei de voltar do SXSW, mas assim, dá para falar de vários que não são tão conhecidos, talvez. Onde você vai entender um pouquinho do que as pessoas já estão vendo de novas tendências, etc. E a segunda coisa é muito em processos colaborativos, em squads, em formas de trabalho internas, onde você junta pessoas de diferentes áreas para resolver um problema. Grande parte das vezes você consegue desenvolver uma solução que é nova. E traz, às vezes, uma nova tecnologia, traz alguma... E isso acaba batendo com tendências que estão lá fora, sabe? É uma coisa meio... quase que orgânica. Óbvio que tem muitas coisas que estamos todos nós, o mundo mudou, aprendendo. E aí você também precisa, de novo, disciplina para usar no teu dia a dia, né? O AI, Copilot e site GPT e tal, o chat GPT, etc. Tudo isso a gente também precisa criar músculo. Assim, eu não nasci, imagina. Minha filha de 15 anos não nasceu no mundo de AI. Ela está aprendendo a fazer prompt. Então, se a gente não aprender, certamente isso vai ser um issue num futuro próximo. Sim. Então, sou bloqueada sobre a sua filha que está aprendendo a fazer prompt. Tenho que fazer isso. Sem dúvida. Alex, eu tive no SXSW ano passado, não foi nem desse ano. Eu cheguei um dia antes e tive na parte de educação. E assim, impressionante, eu amei. Porque a gente viu várias palestras de escolas nos Estados Unidos, em Washington e tudo mais, e tinha, tipo, um prefeito falando e tal. Como os Estados Unidos já está preparando professores para ensinar a fazer prompt, ensinar a fazer... Mas já estão. Já tem aula de... Já tem aula... Assim, obviamente, a educação no Brasil ainda precisa evoluir bastante, mas é uma coisa que tem que ser intencional. E eu tô falando em todos os âmbitos, desde... né? Quem não nasceu com... Quem já nasceu com já vive programado, é mais fácil. Isso no DNA deles. Já tá. Justamente falando de prompt, e então dessa nova geração que tem que ser isso, hoje tem muito esse assunto de agentic AI, tá? Que vai fazer um pouco uma mistura entre a automação e o que o GenAI está trazendo para você. Então, o futuro do mídia, se vai ter cada vez mais coisas que vão ser um pouco mais automatizadas. Então, vou pegar o insights no social listening, que vou já lançar a produção do conteúdo pelo processador de GenAI e vou já ter sei lá, o processador de aprovação interna e publicar, tá? Então, como você percebe um pouco essa tendência? Você já está sentindo, mesmo talvez nos seus parceiros, que eles já estão aplicando um pouco essas best practices de agent AI? Não, super. E se a gente fala que a gente tem que fazer many-to-many, né? A gente tem que fazer essa transformação social. E a transformação social é transformar em escala. A gente precisa ter, a gente chama isso... recentemente a nossa CMO global fala muito do que é o social first para a Unilever e como é que a gente está encarando essa transformação. A gente fala de uma esteira de alguns códigos, né? Algumas coisas que tem que acontecer para que a gente faça isso em escala. E é exatamente essa combinação que você falou. É como a gente detecta a cultura, aciona a cultura, e aí tem um layer aqui que é um enabler, né? Que é o que vai nos permitir entregar isso aqui, que a gente está chamando de uma escala de produção. Então, quer dizer, a gente precisa ter isso sistematizado isso. Para que a gente consiga ter
a Gen AI, seja num primeiro momento trazendo os assets em volume, com relevância cultural, num segundo momento conectando com listening para trazer isso já automático, não precisa ter uma área aqui que vai fazer essa ponte, e você encurtando esses gaps para que a gente consiga fazer em escala. A gente já está no meio dessa jornada, acho que já tem muita coisa que a gente já fez e que a gente também divulgou recentemente, mas obviamente ainda tem muita oportunidade. Eu falo que é assim, super empolgante aonde a gente pode chegar juntando as coisas, né? Então, realmente trazendo essa análise mais de sentimento, mas um sentimento que não é aquele tradicional que tinha das plataformas, o neutro, positivo ou negativo dos comentários. Não, hoje você tem ferramentas que vão ler o conteúdo do vídeo e vão te dizer exatamente. A Winning, por exemplo, que é a nossa parceira, faz isso. Ela vai te dar um share of attention, que é um share de conversas. Não é do comentário, é vendo o que está sendo postado no vídeo, isso graças a uma inteligência artificial proprietária, etc. Cara, isso diminui tempo, melhora a acuracidade e faz com que eu perca, em vez de uma semana, horas para ter na minha mão o que eu posso fazer com aqueles insights de peça de asset criativo. É bom que, ao menos, justamente, vocês estão usando isso, mas esse ganho de eficiência não para, tipo, reduzir, vamos dizer, esforços, fazer a mesma coisa. Ou não é para reduzir custo, né? É muito mais para dar escala, para fazer mais do que a gente consegue fazer. Tá? Então, e com relevância. Eu acho que você tocou num ponto excelente, Alex. Eu acho que a nossa transformação em mídia, ela veio de uma jornada muito de eficiência, né? Onde a gente olhava custo, CPM, tem que reduzir custo do GRP, do TRP. E temos que continuar, obviamente, sempre olhando eficiência. E, assim, a Unicel é um grande laboratório, uma grande mesa de compras que tem, assim, um know-how absurdo. Antes de eu entrar na Unilever, eu já olhava e já admirava. Então, somos conhecidos por ser essa empresa extremamente eficiente, mas agora a gente traz esse novo layer. De volume, de fazer mais e fazer bem feito, fazer relevante. E aí ele vai tocar o conteúdo, ele vai tocar a criatividade. A gente sempre fala que nada supera uma boa ideia. Se você tem um bom asset criativo, se você tem uma mensagem bacana, um insight relevante, muitas vezes não, sempre, as métricas de mídia são influenciadas, as métricas de resultados são influenciadas. A gente fala, né, o Google fala que 70% do resultado de um asset vem da criação, da criatividade. Então, não dá mais para separar. Não dá mais. Como é que eu processualizo a criatividade para que eu tenha mais boas ideias? Óbvio, vou errar, cada 21 vai dar certo e 2, mas eu preciso ter 20. Sim. E eu preciso ter uma boa por mês ou por semana. Então é muito divertido nesse sentido, né? Porque é sobre conexão. No final, cara, quantas publicidades você lembra no final do dia que você viu? Talvez uma que você comentou que era brilhante, que você fala, uau, isso aqui eu vou compartilhar com os meus colegas, né? Pra mim, eu falo, isso é um novo KPI de sucesso. É compartilhar. O que eu gostei tanto que eu vou dividir com os meus amigos, cara. E ao mesmo tempo tem algumas que você viu há muito tempo e lembra até hoje, né? Lembra então, até hoje. Ao passo que algumas que você acabou de ver, você já não lembra mais. Sim. E assim, acho que esse ganho não de eficiência, mas esse ganho de produtividade, né, que a tecnologia traz, ele também entra naquele ponto que eu comentei antes, né, sobre a necessidade de criar muito mais hoje. Acho que como tem muitos canais, como as pessoas consomem muito conteúdo, não dá para você ter a mesma produtividade de antes. Então, acho que o time de mídia acaba tendo esse desafio também, né? Você pode... Muito. E eu falo que a gente teve que ir de uma área que era antigamente só de especialistas, ou mais especialista, para uma área agora que, além de ser especialista, tem que ser meio gestora de projeto. Né? Então, hoje a gente pede para profissional de mídia e a equipe que eu tenho na Unilever e tal, cada vez mais essas pessoas têm um olhar holístico, porque você não sabe, você sabe provavelmente de onde o insight vai vir, né? Porque você está monitorando e tal, mas você não sabe o que vai virar daquele insight. E aí, uma vez que ele pode virar um projeto, pode virar uma ação de imprensa, pode virar um out of home diferente, pode virar uma ação de merchandising que vai desdobrar, né? Cara, como é que eu controlo tudo isso? Eu tenho que ser gestora de projeto. Eu tenho que ter esse olhar mais
sei lá, mais holístico, né? Mais de helicóptero, para ter certeza que todas as pecinhas estão rolando ao mesmo tempo. E porque eu sempre falo muito que o foco, ele passa a ser nas conversas. E as conversas podem estar acontecendo em qualquer meio. Então, por mais que eu ainda planeje, né, os meios que a gente vai estar, aquilo é um início. Pode mudar. Se a conversa... A gente tem um exemplo recente. A gente patrocina o Big Brother com o CIF. Já é o nosso 3º ano. E a gente tava ali acompanhando, né, todo um war room, etc., acompanhando tudo que tá acontecendo na casa. E a Grazi, a conversa dos ovos lá no início do ano, que ela, né, tava... a Grazi. Ela tava comendo, não sei, 40 ovos por dia, e na casa ela não conseguia comer tudo isso de ovos, ela precisava de proteína, porque ela é fitness, etc, etc. E a gente falou, poxa, eu não consigo fazer nada com ela. Mas o ex dela, o Belo, né, estava fora da casa. A gente fez um conteúdo com ele, assim, que foi, assim, absurdo o resultado, uma coisa gigantesca. Como? Olhando que a conversa era isso, a gente desdobrou num conteúdo, e esse conteúdo depois virou um responding, e depois a gente levou ele para um merchandising na Ana Maria Braga, e nada disso foi planejado no início. A gente não falou, olha, vou ter uma ação de merchandising na Ana Maria, vou ter esse conteúdo. Não, isso aqui aconteceu porque era onde estava a conversa. Então, essa flexibilidade, essa nova forma de planejar, ela é desafiadora, mas ela é brilhante. E até fazendo um paralelo, isso tem tudo a ver com a metodologia ágil, né? É isso, eu ia fazer isso. Total. Tem que ser super reativo, super agile. E até um desafio um pouco justamente que eu sei, tem algumas empresas justamente o brand plan, tá? Que demora meses para o próximo ano, sabe? Alex, ele quase não existe mais. Tá, é isso. Não, mas é bom, sabe? Porque para mim sempre foi algo que eu achei absurdo. Tipo, a gente não sabe daqui 6 meses o que vai ser a nova tendência, e então a gente tem muita energia para fazer uma coisa que talvez nem vai ser mais relevante. Então, o seu modelo operacional agora, acho que é bom, é importante ter algum plano. Não, é claro que assim, do ano, mas... eu falo, a Unilever é uma escola de marketing, né? Então, você tem muita clareza do que é a marca, qual é o posicionamento, qual é o BCI que a gente fala, o que é de fato o que eu tô ali para fazer, né? Que comportamentos eu quero mudar, como é que eu me posiciono, que tom de voz eu tenho. Então, toda essa consistência global, a gente é uma empresa de grandes marcas globais, mas também grandes marcas locais, ela acontece. Uma vez que você tem isso claro... Aí pode descentralizar depois. Eu gosto até muito de um slide que a Artefact mostrava, né? Que estou falando disso há bastante tempo atrás, mas que a gente falava, vocês falavam de encurtar o tempo entre planejamento e execução, né? Os ciclos estarem mais próximos. Seja porque a gente intencionalmente fez ou a necessidade fez isso, é exatamente o que aconteceu. Você planeja, executa, acompanha resultado, vê se funciona, ajusta o teu planejamento. Obviamente que você tem que ter um norte, mas ele é muito mais fluido, muito mais orgânico, muito mais flexível do que era. Muito mais. Assim, e é muito também uma outra mudança uma outra transformação que o mercado passou, né? As grandes empresas, elas eram brilhantes em planejamento. A gente era maravilhoso em projetar o futuro, fazer plano de 10 anos, 5 anos, e claro que temos que continuar fazendo. Mas essa distância encurtou. Agora estamos no mundo da hiperpersonalização, então... Tipo, a reatividade virar um dos grandes elementos para ficar número 1, vamos dizer, na comunicação. E assim, o que a gente está falando aqui não é sobre não ter um norte, né? Acho que é importante ter um norte. Só que as coisas vão acontecendo tão rápido que muitas vezes você percebe que você não está indo para o norte que você gostaria de ir, então você tem que... O caminho não é mais pivotar, reto, né? exato. O caminho é quase um então zigue-zague. volta e vai seguindo em cima de um... Não, acho que faz muito o paralelo com qualquer modelo operacional, sabe? Mesmo a transformação de dados, é importante que você tenha uma governança bem estabilizada, que você tenha KPIs bem fechado, que você tenha já um modelo profissional bem estabilizado, e depois você tem que deixar justamente rolar, tá? Uma vez que essas grandes linhas são bem acordadas entre todo mundo, você consegue deixar um pouco mais essa liberdade para justamente ter o time que vai construir esse conteúdo sem ter que controlar e ter todo esse comitê gigante para ativar, sabe? Então, acho que a agilidade, o dinamismo, você precisa
ter essa autonomia, desde que você tenha a clareza dos guardrails, do que você vai poder falar, do que você não pode falar, do que você quer falar, do que você não quer falar. Né? Porque tem vários territórios que uma marca, não, eu não me conecto com esse território, não vai ter a ver. Eu falar, o DNA da minha marca não me permite estar ali, né, naquele lugar. E essa eu acho que é uma preocupação que a gente tenta ter muito, de quais são as conversas que eu quero estar e como eu vou estar. Eu não quero estar só por estar. Assim, palavras que a gente está falando mais, além de disciplina, é relevância, cara. Não adianta, senão a gente brinca que a gente vira o tio do pavê, né? A gente vira aquele que chegou ali só para estar, e a gente percebe, as pessoas percebem o oportunismo, né? Cada vez mais, assim, a gente vê creators aparecendo e, assim, tendo resultados incríveis, porque eles têm linguagens próprias e genuínas. A gente está ansioso por coisas genuínas, né? A gente não quer mais do mesmo. Aquela coisa, né? Em todas as searas. Então, cara, quando tem alguém que fala alguma coisa, até que você já ouviu, mas de um jeito diferente, é com esse cara que você vai conectar. E isso também funciona para marcas, né? Assim, funciona super. Total. E Dani, a gente falou aqui bastante sobre transformação, sobre como que as coisas mudaram ao longo do caminho, né? A situação hoje como tá, a gente começou a falar um pouquinho sobre as possibilidades aqui no futuro, mas eu queria pegar especificamente sobre esse ponto, qual que é a sua visão da evolução da área de mídia, da evolução de tudo isso aqui que a gente conversou até então, nos próximos... Eu sei que a gente falou que as coisas mudam de 6 Sim, meses. Pra mim o futuro é agora. Exato. Pra mim o futuro tá acontecendo agora. O que você acha que vai ser as grandes mudanças ali nos próximos tempos relacionados aí tanto ao uso da tecnologia dentro da área de mídia ou então a mudança geral mesmo do setor? Eu acho que a área de mídia ela vai cada vez mais ser a guardiã da efetividade das campanhas, não eficiência, da efetividade das campanhas. Então, assim, dentro desse contexto que a gente está falando aqui tanto, né, super bacana, a gente precisa fazer isso de forma efetiva. Então, quando a gente fala de processos, mensuração, KPIs, para mim esse é o grande papel, ou para mim diferencial dessa área, sabe? De realmente olho no peixe, olho no gato, aquela coisa, assim, eu tenho que ser criativo, ter uma boa ideia, não, mas eu tenho que fazer isso em escala para trazer resultado para a Omo, que é uma marca que há 32 anos é top of mind entre todas as marcas do Brasil. Você fala, cara, só um momento merchandising, mas, cara, é fato. Eu não posso me dar o luxo de ter uma marca desse tamanho e não ter volume, não ter relevância, não falar com todo o Brasil de uma forma efetiva, mas eu preciso fazer tudo isso aqui que a gente estava brincando aqui, comentando. Então, para mim, a área de mídia, ela é essa guardiã da cobertura, de uma série de KPIs de sucesso e também da boa ideia, né? A história de influência ou de social, ela não está mais centrada numa área só. Ela tem que ser pulverizada com um novo mindset para todo mundo que toca em campanha, para todo mundo que toca em pesquisa, para todo mundo que toca em supply chain, para todo mundo, qualquer área. Né? Você tem que estar conectado à cultura. Então, para mim, a área de mídia ela está passando por 2 transformações. Uma é ter essa visão holística, então, tipo, passar a incorporar capabilities novas que não tinham, como essa de social listening e tal, porque essas eram áreas que muitas vezes a gente terceirizava para agências específicas. Então, eu acredito muito que dentro das empresas, essas áreas de mídia, elas vão ter um pouquinho de cada, até para poder fazer a gestão. E reatividade. Super. E essa segunda que eu comentei, que é ser o guardião da efetividade. Legal. Para que a gente também não vai todo mundo só para um lado, só quer fazer coisa bacana, legal, mas, cara, né? E aí, o que isso está trazendo? E o que isso está trazendo? Muito bom. Passou muito rápido. Passou rápido. Opa! Delícia de papo. Bom, infelizmente a gente está chegando no final, mas antes da gente finalizar, a gente tem o nosso quadro Indique um Livro, que a gente pede para o convidado indicar um livro que de alguma maneira foi relevante na trajetória, na vida, e não necessariamente precisa ter a ver com o assunto que a gente abordou aqui. Então... eu posso falar de um que acabei de ler agora há pouco, da Michelle Obama, da biografia dela, que para mim foi bem bacana. Mais recente, assim, tiveram outros, mas esse é um que eu curti bastante. E eu não tive a oportunidade de encontrar ela no SXSW, mas ela estava fazendo uma palestra no dia que eu fui embora. Não. Mas tudo bem. Próxima vez você encontrar ela, tá tranquilo.
Muito bom, muito obrigado, Dani. Obrigada, eu que E agradeço. você que tá ouvindo esse episódio ou assistindo esse episódio, curta e compartilhe o post no LinkedIn desse episódio que você concorrerá ao livro que a Dani acabou de indicar. Opa, que bom. Vou entrar lá e dar pros colegas. Gente, super obrigada pelo convite. Uma delícia estar com vocês. E é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. E é isso. Segunda-feira tem mais. Até lá.